Olá, pessoal. Iniciando mais um Pode Mais ou Menos Tudo. Eu sou Maria Tereza, sou uma pessoa branca, uma mulher branca, olhos azuis, loira, cabelos curtos. Estou vestindo uma blusa meio salmão, laranja, um colar com pérolas e dourado, brincos dourados. Estamos aqui no ambiente podcast com mesa e microfones. A autodescrição é uma forma de tornar o nosso conteúdo mais inclusivo e acessível para todo mundo. Afinal, informação, inspiração precisam ser para todos, não é? E hoje, por falar em inclusão, em acessibilidade, de apoio, aguardem, porque hoje a gente vai ter um podcast muito legal. Mas prestem atenção, sabe? O voluntariado, essas mulheres, essas pessoas que disponibilizaram o seu tempo para ajudar outras pessoas com o coração aberto, muita disposição. Elas mobilizam doações e a instituição precisa muito de doações, precisa de ajuda. Vocês vão conhecer o trabalho da equipe Girassol de São Caetano do Sul. Não só doem, participem, mas vão lá conhecer. É muito gostoso a gente poder dar um tempinho da nossa vida para quem precisa. Não custa, às vezes, não custa nada. Né? É tão pouco que a gente pode dar, mas se 20, 30 derem esse pouco, acaba ajudando mais do que não fazer nada. E para conhecer essa equipe, para conversar sobre esse trabalho lindo, eu vou passar hoje o bastão para o meu querido Jefferson, que ele vai conversar com essas mulheres guerreiras. A gente vai conhecer e eu também vou ficar ali assistindo, porque eu quero conhecer essa equipe. Já posso dizer que eu já estou apaixonada pelas profissionais que estão aqui, né? Mas Jefferson vai aí seguir. Jefferson, a live é sua. Obrigado, Tereza, obrigado. É um prazer estar aqui com todos vocês. Meu nome é Jefferson Virgílio, tá? Eu tenho aí o que me resta de cabelo preto, né? Sou gordinho, baixinho, estou com um blazer cinza e uma camiseta branca listrada e óculos com armação escura, preta, tá? Meninas, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Vou chamar cada uma para se apresentar aí, tá? Eu queria começar com a Aline. Pode ser, Aline? Pode sim. Meu nome é Aline Galindo. Eu sou neuropsicopedagoga. Eu sou morena, cabelos mais ou menos compridos. Uso óculos, cor de vinho. Estou com a camisa branca e uma calça creme. E é muito especial para mim estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Aline. Prazer estar aqui, viu? Com vocês. Eda? Olá, eu sou a Eda Silveira. Eu sou uma moça pele branca, tenho os cabelos pretos, rosto mais quadrado. Estou com uma blusa preta também e um colar aqui bege. E estou muito feliz também de estar aqui. É um momento muito especial para mim. Que bom. Obrigado, viu, pela participação. E a Graziela? Meu nome é Graziela Bussi. Eu sou pedagoga, psicopedagoga lá da nossa ONG. E eu estou vestindo uma camiseta preta, um lencinho colorido. Eu tenho luzes no cabelo. Estou usando um óculos colorido. E meu cabelo é de luzes, né? Não é muito claro e nem muito escuro. E é um prazer muito grande estar aqui. Tá. Obrigado por você estar aqui. Graziela, depois só aproxima mais um pouquinho o microfone. Você vem para frente. Isso. Sobe um pouquinho. Mais perto. E vamos lá, Aline. Vocês têm, como a Tereza, né, comentou, vocês têm a equipe Girassol. O que é a equipe Girassol?
A equipe Girassol é uma associação onde alguns profissionais, né, se juntaram por um propósito, tá? Atender crianças atípicas com síndromes raras, doenças raras e transtorno do neurodesenvolvimento. Nós nos juntamos com esse sonho de pegar crianças com essas situações que as famílias não conseguem tratar. E a gente juntar, desde que a criança saia, né, ali do hospital, que fez o teste do pezinho, que deu alguma alteração, vir para nós, a gente conseguir pegar já esses primeiros meses de vida para poder fazer uma diferença na vida da criança. É mais focado para as famílias mesmo que não têm condições, porque nós sabemos hoje, né, do jeito que as coisas andam, o quanto que é difícil para essas famílias que têm esse diagnóstico da criança, né, Então, conseguir algo. Então, vocês são... Você falou que o propósito da equipe é a ajuda, né? Então, vocês são o quê? Vocês são uma ONG, uma associação? O que a equipe Girassol é? Nós somos uma associação. Nós estamos compostos de... Eu, como presidente, sou neuropsicopedagoga, terapeuta infantil. Eu trabalho há mais de 20 anos com crianças e há mais de 10 anos com crianças atípicas. E aí, as meninas vão falar um pouquinho delas, né? Sim, sim. A gente também, que não está aqui conosco, a gente tem a Maria Celina, que ela é especialista no teste do pezinho e está agregando muito com a gente aqui. Entendeu? Que legal, que legal. E faz tempo que vocês estão fazendo esse trabalho? Olha, na verdade, a equipe Girassol nasceu agora, em setembro. Era um sonho que foi de um dia para o outro, né, Grazi? Eu estava conversando com a Grazi e eu via quantas crianças estavam em fila de espera para um atendimento. E eu falei, Grazi, o que você acha de a gente montar uma associação? E ela, ia ser legal, né? Eu conversando com a Grazi, depois a Eda chegou junto e a gente marcou com a Celina, mas marcamos algo bem descompromissado, né? E aí nasceu a equipe Girassol, um sonho que começou a tomar forma, né, de verdade, quando a gente começou a já receber as crianças, e as crianças já tá dando resultado com os tratamentos, né? E ver que são mães que estavam desesperadas, porque não tinham como pagar o tratamento da criança e saber que está sendo olhado com carinho, né? Isso é muito importante para a gente. Que legal. E Eda, e você, qual que é a sua profissão, vamos colocar assim, né? Isso, O que você faz e o que você faz dentro da equipe Girassol? Dentro da Girassol, sou vice-presidente e minha primeira formação foi farmácia. Depois veio uma vontade muito grande de ir para a área da psicologia e eu sou psicoterapeuta. E fui dentro disso tudo, depois que eu tive o diagnóstico dos meus filhos, que são autistas, né? Então eu sou uma mãe autista, né? E aí veio a necessidade de estudar mais sobre a questão do autismo, do TDAH, porque eu também tenho um filho TDAH. E aí hoje eu sou, além da especialista em saúde pública e psicofármacos, eu também trabalho com ABA, com neuromodulação, com a terapia familiar e várias intervenções aí que são necessárias dentro desse ramo do neurodesenvolvimento, né? E estou ali com... Então você tem caso em casa, então? Tenho casos em casa, Legal. E realmente eu entendo, e isso foi uma das coisas que trouxe para nós essa necessidade de ter essa associação, porque a gente realmente percebia o quanto é difícil esses primeiros momentos e a família precisa de um acolhimento mais do que tudo. E você falando assim, a gente pensa, né? Você que teve o caso, né? Você tem o caso, né, com seus filhos, você falou, né? E você decidiu fazer parte de uma associação para ajudar, né, outras famílias. Então, eu fico imaginando as pessoas das outras famílias que não têm esse conhecimento que você teve, como que deve ser difícil lidar, né? Complicado lidar com isso, Sim, não é verdade? De fato. Realmente, a gente fala que tem um luto, né? Que acontece no momento do diagnóstico, seja uma doença rara ou que seja de qualquer outro transtorno. Tem um luto, porque um sonho morre nesse momento. Você imagina uma coisa e é outra que vai acontecer. Então, muitas vezes as famílias passam por esse luto e muitas vezes nesse luto está a negação também, né? Entendi. Muito bom, parabéns, viu? E tem também a Graziella. Graziella, você também faz parte, né, da equipe, que fala um pouquinho da sua formação e a atividade que você desenvolve na equipe Girassol. Então, minha primeira formação é pedagogia, né?
Aí eu fiz psicopedagogia e eu atuo lá como psicopedagoga. E lá também eu estou atuando agora como neurometricista. E nós nos juntamos também por ver a necessidade das mães, porque chega muitas mães para nós e uma mãe conhece outra que tem uma criança em casa que está sem atendimento, outra chega, também estão sem atendimentos, e nós nos juntamos pensando nisso. Falamos, olha, quantas crianças estão em casa precisando de atendimento, sem atendimento, o que nós podemos fazer para ajudar essas crianças? Então, assim, foi um sonho, que nem a Aline falou, a Eda falou, que nasceu e, assim, a nossa vontade, nosso sonho é ajudar essas crianças que estão em casa sem atendimento. Entendi. Você falou que você é neurometricista, é isso? Isso. O que é uma neurometricista? O que ela faz? É um exame novo, né? Que está bem novo agora no mercado. E assim, é um eletrodo que coloca na cabeça, não é invasivo, né? É um sensor que coloca uns eletrodos nos dedos. É um mapeamento em tempo real, tá? Que mapeia todo o cérebro da criança e do adulto e do idoso também. E daí a gente consegue ver a área que está mais Vulnerável? Isso, não, a área que está mais estimulada e a que está menos estimulada. Aí, na área da pedagogia, da psicopedagogia, a gente consegue atuar exatamente, por exemplo, está com defasagem, com déficit na leitura. A gente consegue atuar na leitura. E tudo isso em tempo real. Então, tem uns protocolos que nós vamos seguindo, vai mapeando tudo em tempo real e a gente consegue atuar exatamente no problema que está no déficit que está aparecendo. Que legal. Então, é um exame assim? Pode É um ser? exame. É um exame que ele vai detectar a parte que tem que ser trabalhada, é isso? Exatamente. A parte que está, tipo, em déficit. Que bacana. E assim, que não bacana. é só na criança. É na criança, no adolescente e no idoso, a partir dos 6 anos de idade. Nossa, que legal. Nunca tinha ouvido falar. É. Isso daí. Você também faz, Aline? Desculpa. Não, e na área tem na área de pedagogia, que é o que eu faço, né? Sim. Psicopedagogia, tem na área de psicologia, que dá para tratar depressão, síndrome do Que pânico. bacana. Que bacana. Você também faz essa parte, Aline? Eu também faço e ajuda no fechamento de diagnóstico, né? Tá. Então, fechamento de TEA, de TDAH, de depressão, de ansiedade. Como eu trabalho, meu público é criança, ajuda muito, muito a fazer esse mapeamento, né, no cérebro e a gente fechar laudos. Então, tem uma mãe que está com... O filho está com todos os sinais, mas não tem certeza. E a neurometria, ela ajuda. E ela também não faz só esse exame, né? O exame da LO é muito importante, porque ele mostra todo o mapeamento do cérebro, e não só do Peraí, cérebro. como que você falou? Exame de? Exame chama-se DLO, tá? É o Tá, nome do exame. É o nome. Tá. Isso, Ia que é falar para você deitado, explicar o que levantado. é esse DL. Isso, que a gente faz... aquele exame ali, tá vendo? Que tá Tá. aqui ó, na TV, no caso, né? Tá. Que a gente faz deitado, sentado, em pé. Ele faz um mapeamento de um biofeedback. Então, toda a questão que você tem do coração com o cérebro. Vamos dizer que você tem uma questão, uma disfunção, né, emocional do coração, das vias nervosas, do coração com o cérebro, do intestino com o cérebro, do controle de ansiedade, da respiração, dos músculos. Tudo que você tem com problemas, déficit na via nervosa no corpo, então o cérebro ele está registrado e a neurometria mostra isso. E não só mostra, como ela trata também. Ela faz um protocolo que a gente segue com esse tratamento e a evolução, né, a melhora, no caso como eu atendo crianças, é muito rápida. Aline, então assim, ele emite um relatório, como que é uma máquina, o que é essa neurometria? Como que é? A Graziela falou que são, né, algumas, como que você descreveu? É um sensor e sensores, coloca né, que são colocados, né? Isso. E o que é uma máquina? Ele emite um relatório, ele sai um relatório, como que funciona? Como que é esse aparelho? É um aparelho, né? É um aparelho pequeno que ele é ligado a um computador e é ligado a IA. Então, quando a gente pega os sensores e coloca na cabeça da criança, coloca nos dedos, né, para ver o coração, a parte respiratória, o controle de ansiedade, né, a temperatura do corpo. É um mapeamento geral. A IA, ela vai se basear em todos os dados que ela tiver do mundo inteiro, né, de todas as clínicas, hospitais,
e vai comparar aquela altura, a idade, o peso daquela criança e se existe algum déficit ali de nutrientes ou de outras coisas no corpo. Que legal, que legal. Parabéns. Eu nunca tinha ouvido falar, viu? É bem interessante. Neurometria. E Neurometria. sabe quem está usando? Os jogadores do Palmeiras. Ah, é? Eles estão usando. E o que melhora nessa questão dos jogadores? Esse trabalho também, sabe? O que pode trabalhar, o que está pode em melhorar? déficit né? É porque você melhora a performance cerebral, né? Ele entra em vários aspectos, né? Você consegue saber, por exemplo, até o déficit de nutrientes. Tá, eu pergunto uma coisa. Tem curso para isso? É faculdade? É um curso. É um curso para quem é da área, obviamente, Isso, né? para quem é da área da educação E ou a da máquina saúde. também. A máquina também você consegue na ela é associação locada. de neurometria locada. Não, eu pergunto porque assim, é um tratamento, é um exame tão completo, como vocês estão dizendo, eu nunca tinha ouvido falar. Sim, ele Tem tá muitos crescendo. profissionais que fazem isso? Aqui não tem tantos. Tem uma Aqui ideia tem uns, de uma quantas? média, né? todos Quantas? aqui tem uns 16. No- No ABC parece que são 6. Isso, No acho que ABC inteiro são acho que 16 São profissionais? Paulo, né? São- 6, Isso. meia dúzia. Isso. Se eu não São me Paulo inteiro, 16. 16. Se eu não São me Paulo inteiro, engano, 16. No Brasil todo, parece que são 600 e poucos profissionais. No Brasil. Mas pouquíssimas pessoas. É tão novo assim, é tão recente assim esse tratamento? Não é tão recente, ele tem uns 20 anos e já está certificado. A Unicamp fez muitas pesquisas utilizando o aparelho de neurometria e usando junto a neuromodulação também. A Unicamp usou muito, tem muitos prêmios, tanto nacionais quanto internacionais, de pesquisa, do CNPq e de uma série de outros. E Eda, fala uma coisa, antes da associação, né, que a Aline comentou que foi recente, né, a ideia de vocês se juntarem para, né, montar a associação. Antes da associação, você tinha clínica, você atendia, qual que era a sua Sim. atividade? Tinha uma clínica, sim. Eu trabalhava como psicoterapeuta, tanto para crianças, adolescentes e adultos. Depois me especializei mais para adolescentes e adultos, inclusive. Trabalhando muito com depressão, ansiedade, usando várias técnicas diferentes, né? E daí também surgiu essa questão da neurometria e da neuromodulação. Porque muitas vezes a gente consegue um acesso até esse paciente através ali do processo terapêutico, mas a gente sentia a necessidade de ampliar esses resultados. Entendi. E com a neuromodulação e com a neurometria, a gente consegue isso. Pô, ansiedade e depressão, dá para ver que você tem muito paciente, né? Ansiedade e depressão tem bastante. Conta pra gente um caso assim que te marcou até agora, que seja de uma criança, não sei, um caso que você De uma gravou. criança, assim, que eu você. marquei. Tem bastante coisa, tanto de criança quanto adolescente, mas teve de adolescente que marcou bastante com ansiedade e depressão por conta da pandemia. Por conta da pandemia, que foi uma época bem complicada, então tinha alguns adolescentes com problemas ali, mas teve um especial que me marcou bastante porque ele não conseguia sair de casa mais e não conseguia nem ter acesso a nada, assim. Era bem complicado o caso dele e ele chegou a tentar suicídio umas 3 vezes, mas os pais conseguiram pegar, aí veio para mim. E foi um trabalho longo e árduo que a gente fez ali, com várias técnicas, mas, claro, com psiquiatra também, né? Com várias terapias, vários processos terapêuticos ali juntos. É cada um na sua área ali, Isso, né? Pra cada um ajudar, na sua né? área, né? Para ajudar. E teve também a suplementação, claro, de uma série de vitaminas que também estavam em déficit, mas, enfim. Hoje, esse adolescente está na faculdade e está bem. Que legal. E de vez em quando ele me manda mensagem falando que tá fazendo TI, né? E que tá bem, e que tá feliz. Então, ver essa evolução, ver o quanto que isso mudou, eu acho que é algo inspirador, realmente. Assim, a gente vê vários casos, mas eu não sei te explicar muito bem por que esse me marcou tanto. Porque eu tive outros, pessoal, né? Pessoal, e às vezes a relação que você tem com a pessoa, né? É algo marcante, né? Sim. Então, isso é importante. Mas que bacana. Nossa, e foi logo pós-pandemia que veio todos esses sintomas dele. Foi, assim, começou na pandemia e se intensificou pós-pandemia. Nossa. Bem... Aline, eu vi nos vídeos lá que tá passando, você com uma criança, né? Um pequenininho lá que tá sentado no chão. Sim. Você que acompanha ele? Eu acompanho. A história do Noah também, junto com... Noah é o nome dele. Quantos anos ele tem, o Noah? O Noah tem 1 ano e 3 meses.
E o Noah, ele tem sinais de autismo. Tá. Né? Ele foi uma criança que marcou para mim na Girassol. Acho que não só eu, né? Nós três, né? Todos Nós, conjunto com a Aí Maria ele já Silvia é da também. fase da girassol. Ele já é da fase da tá, girassol. tá. O Noah, ele já teve, como a gente fala do teste do pezinho, né? Lembra que a gente falou? Ele já teve uma alteração no teste do pezinho. O que é o teste do pezinho? É um exame feito no pezinho do recém-nascido, logo que ele nasce, para ver se ele tem alguma alteração. Entendi. Alguma alteração genética, né? Isso. Quem é especialista nisso é a Maria Celina, que está com a gente no teste do pezinho. Aliás, até ela pediu para mim falar para vocês, né, que não tem o teste do pezinho ampliado no ABC. Até para a gente, quem sabe, a Girassol um dia, né, consiga trazer o teste do pezinho ampliado, com né? certeza. Quem sabe, né? Com certeza. Sabe vai de todas sim. as coisas. Mas ele deu uma alteração no teste do pezinho e ele não conseguia... Ele conseguia o neuro, conseguiu, mas ele não estava conseguindo tratamento. Né? Ele é até morador daqui de Santo André. E aí ele veio, e essa mãe, antes de a gente começar, ela apareceu para mim antes da geração, tá? Uhum. Então, é uma mãe que tem uma dificuldade financeira, né? Ela está desempregada, é só o pai que trabalha, né? Uma renda baixa. E ela falou assim para mim, ela falou assim, olha, eu passo fome, mas meu filho, né? Ele está até passando ali na TV. Eu passo fome, mas meu filho vai ter tratamento. Aline, você falou, desculpa te cortar, mas para não perder aqui, você falou questão financeira. Esse tratamento, ele é caro? Olha, hoje, em média... Eu pergunto, desculpa, mas eu pergunto porque o assim... tratamento da estimulação precoce, está falando? Ou da neurometria? Neurometria. Porque assim, é algo tão completo pelo que vocês falam. Sim. E não é tão divulgado. Então, eu acredito, será que um dos problemas possa ser essa questão do valor da consulta, né? Que é por consulta que vocês cobram, é isso? Sim, tem profissionais da neurometria que cobram desde R$250 as sessões, que são... o DLO mais o POC, que são siglas da neurometria mesmo, né? E mais as 12, ele gera 12 protocolos, mas não necessariamente são só 12 tratamentos, né? Muitas vezes as pessoas precisam repetir, porque não passam de um tratamento para o outro, entendeu? Então, sim, é um tratamento realmente... caro, né? R$200, 250 é isso? a sessão. 250 por sessão. São 12 sessões, é isso? Vou dizer assim para você que a gente tem os DLO no começo, que é o exame geral, né? Tem, vamos dizer que 6 tratamentos, tem um no meio, tem mais 6 tratamentos, e um no fim, se o paciente passar por todos os tratamentos certinho. Se ele conseguir avançar, se ele ir bem, porque é um trabalho não só dentro ali do consultório. É um trabalho que ele vai mudar a alimentação dele. É um trabalho que a gente tem o som bilateral para ele ouvir em casa. Tem uns exercícios de respiração que ele precisa fazer. Sim. Então... com esse exame, né? Com esse relatório, aí vocês vão direcionando, né? Vem um laudo, né? Isso, vem um laudo e o próprio laudo vai mostrando as vezes nervosas, como é que está... Como é que está o controle de ansiedade, como é que está o transporte de nutrientes para o cérebro, né? Como é que está... Ele mostra até a viscosidade do sangue para você perceber, entendeu? Se você tem intolerância à lactose, tem intolerância à glicose, se você tem problema gástrico. Tá. Então, uma coisa importante, só um minutinho, para não perder o raciocínio também, o plano de saúde cobre. Ai, que legal. Ele dá reembolso. Ele reembolsa. Legal. Legal. É bem legal. Mas a grande maioria ou são só alguns? A grande maioria. Grande maioria? Grande maioria. Bom saber. Então, volta lá, você está falando do teste do pezinho. Eu só fiz esse parênteses aí, porque assim, né, para ter a ideia do valor do tratamento, né? Porque muitas pessoas que estão acompanhando, né, o nosso podcast deve estar se perguntando, né? Pô, um tratamento tão completo desse deve ser um absurdo de caro, né? Sim. E é uma coisa que a Girassol oferece para nossos pacientes. Sim, a Girassol. A partir de 6 anos. Oferece. A gente já estão oferecendo já estão oferecendo. E qual que é o custo de hoje? Como que funciona? Para fazer pela Girassol, né? Pela Girassol. Depende muito da família, entendeu? Como a gente tem uma classificação de escolha, né, de seleção da família, a gente vai sempre pensar pela Girassol de quem realmente necessita. Né? Sim. Então, se a gente vê que a pessoa consegue pagar um valor social sobre sobre o tratamento, a gente, já vamos fazer pelo tratamento, porque existe um custo, né? Existe um custo do aparelho, que ele é alugado,
existe o custo da manutenção do aparelho, existe a alocação Do profissional, o custo do profissional. a alocação do lugar, a gente tem que ter maca, a gente tem que ter um ambiente tranquilo, né? Então, é um outro tipo de tratamento. Então, a gente vai lá e vê, olha, fulano de tal pode pagar um valor social. Então, vamos lá. Mas se a criança não tem condições nenhuma, a gente verifica, a gente faz totalmente gratuito. Bom, então tem vamos classificar assim, como se fosse uma entrevista para entender as condições da família. Isso. E mediante essas condições é feito Isso. Adequação em cada classe. Isso, Exatamente. é feito aí o tratamento, Isso. tá? E quem que paga essa diferença aí? Então, os bazar. O bazar que está lá no O fundo bazar que tá aparecendo. passando ali na TV. As as rifas. rifas, né? Que a gente tem, as doações que as pessoas dão. Então, o que ajudou muito? A gente fez 2 bazares, né? Tá. Mas a rifa, vamos ter um bingo agora no Dia 6 de dezembro. dia 6 de de dezembro. dezembro. E isso paga, o que está vindo de doação mesmo, é o que paga pela Girassol. Né? O que paga a Girassol, né? O que paga esses tratamentos para essas crianças. Mesmo enquanto. porque nós estamos falando do exame, né? Mas tem o custo do local, água, luz. O aluguel do aparelho, o aluguel a do manutenção aparelho. dos sensores. É caro o aluguel do aparelho? É caro. Ixi, deve ser caro mesmo, que nem o preço ela falou. E Graziela, e você também fez algum dentro desse período que você que falou da neurometria, né? Nós começamos aí, você falou. Você teve alguém que você viu ali que você, poxa, uma situação difícil, a neurometria ajudou muito no diagnóstico ou na orientação Sim, sua também o do Miguel, profissional? O Miguel que estava passando Miguel, aqui. Miguel ele é outro, aquele que primeiro que você falou é Noah, né? É Noah. Noah é a criancinha, o Miguel É o que tem paralisia cerebral, É. Miguel, né? Miguel é um adolescente que tem paralisia Quantos anos cerebral. ele tem, o Miguel? Miguel tem 14. 14 anos. 14, É. tá. Ele deu uma boa melhora. Nós começamos na neurometria, fizemos o DLO, né, que é o exame mais completo, que é logo no início que a gente começa fazendo ele. E ele já começou a aumentar o vocabulário dele, né, Aline? A comunicação, legal. a cognição, né? Cognição. E assim, e a mãe é muito certinha, sabe? A mãe é muito empenhada. Então, ela traz todo... Isso é muito importante também, né? Sim, O sim. empenho da família. Então, a mãe não falta, ela chega no horário certinho, tá chovendo, tá fazendo sol, ela tá lá no horário dela. Então, Isso é e importante, ele né? tá Ele era uma criança muito agitada. muito. Muito, assim, não parava. É muito hiperativa, né? Tinha algumas E crises de raiva tinha, também que melhoraram sim. também. Então, a neurometria foi uma boa diferença no Miguel mesmo. Ele tem paralisia cerebral, deu uma boa diferença. E voltando no Noah, que... Né? O primeiro lá que você tinha Acabei que eu falado. não terminei, né? Não, Então, o Noah, ele teve essa alteração no teste do pezinho. Essa mãe me procurou, né? E ela me marcou com isso, dela falar isso, né? Pra mim. Prefiro que eu passe fome, mas o meu filho vai ter tratamento. E a gente reuniu já. A gente está bem no comecinho da equipe Girassol, estava saindo a documentação, né? A gente não pode pegar o Noah ainda, porque não tem a documentação. Então. É uma questão. Mas a gente juntou, né? A Maria Celina, a Eda. Vamos atender o Noah? Vamos. Ele vai ser um dos primeiros pacientes da Girassol, tá? Então, vamos. Mas logo que saiu a documentação de Girassol, a gente trouxe o Noah. A gente fez toda a avaliação dele e ele está em 1 mês com tratamento conosco. Já é totalmente uma criança que deu uma evolução muito grande. Entendeu? Em 1 mês. Em 1 mês ele deu uma evolução. Porque como ele é pequenininho, a intervenção precoce para um cérebro de 1 ano e 3 meses é muito rápida. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla, né? Saiu do teste do pezinho, tem algum transtorno ou do neurodesenvolvimento, ou de TEA, ou de autismo, traz, né? A gente queria ver já, porque a gente perde, muitas vezes a gente perde esse tempo. Então, não vamos diagnosticar. A gente não está lá preocupada se o Noah vai sair um laudo de autismo ou não. A gente está preocupada com o Tratar os atraso sintomas, dele, né? Tratar esses sintomas. Isso. Então, ele era uma criança que não... Ele fugia, né? De olhar nos olhos, ele fugia. Mesmo porque, pelo que você falou, se começa desde pequenininho, do comecinho, a evolução é mais rápida, né? Muito mais A rápida. resposta ao Sim, tratamento é mais tem a rápida, né? neuroplasticidade, né? Que ajuda demais. Então, você Que imagina legal. se a gente pega crianças... A gente já existe escola, já existe instituições, já existe associações que fazem esse trabalho. Mas tem filas e filas e filas de espera, né? Então, a gente pensa... Poxa, olha só, que se a gente pegar uma criança que saiu da maternidade, fez o teste de pezinho,
A gente consegue, por exemplo, fazer um teste do pezinho ampliado, consegue entender por que já não pegar dessa idade pequenininha. Já não correr, já não verificar a estimulação para ele, né? Um tratamento, né? Então, se eu fiz o teste do pezinho, deu alguma alteração, eu posso levar para vocês? Então, funciona assim. A gente está acabamos de anunciar, né? Em setembro, Sim. como você sabe. Precisamos de profissionais, aliás, tá? Você que é TO, Olá. você que é fono, você que é geneticista, você que é hemato e que queira fazer esse trabalho conosco. A gente Precisa de voluntários. Voluntários na área da saúde. Hoje a gente Exatamente. tem poucos profissionais, mas muita boa intenção, um sonho muito grande, né, a ser conquistado. A gente ainda não, né, no caso, ainda a gente não consegue atender todas as crianças que têm uma diferença ali no teste do pezinho, algum comprometimento, mas a gente está buscando que sim, que a gente venha atender todos que precisem, que a gente venha conquistar o que for aparecendo, a gente conquistar, tanto de alimentação, quanto de tratamento, quanto de remédio. Mesmo porque, Eda, vocês comentando assim, acredito que uma criança só às vezes possa necessitar do tratamento de mais um profissional, né? Sim, Que nem, de repente, sim. uma fono, né? Ou algo assim, Você né? tinha perguntado sobre o teste do pezinho, mas Sim. uma coisa eu falo: se for uma criança com TEA ou TDAH, já pode trazer para nós. O já que dá. que é TEA? TEA é transtorno do espectro autista, que é Ah, o autismo. TDAH é o mais recorrente ainda. Isso, TEA TDAH é que o mais recorrente. Tá. Então, na verdade, uma criança TEA ela vai precisar de uma fono, vai precisar de um TO, um terapeuta ocupacional, TO é terapeuta ocupacional. Vai precisar, muitas vezes, de um psicometricista, vai precisar muitas vezes também de um fisioterapeuta, vai precisar da psicóloga, vai precisar de um neuropediatra. Poxa, então para tratamento, muitas vezes, de uma criança envolve aí uns 6, 7 profissionais, mais ou menos. Multidisciplinar, é multidisciplinar. É igual o Noah, que a gente está falando dele, né? Ah, Ele precisa fazer um exame do Bera. E ele E não a gente conseguiu não tá ainda. conseguindo. Não estamos conseguindo. o que é exame do Bera? É um exame para medir audição. Porque como ele tinha dificuldade de olhar nos olhos, né? Então, o neuro é esse caminho mesmo Esse que ele caminho, faz. né? Para ver se ele ouve bem, que a gente chama, ele não olha, né? Então, ele não conseguiu. E a gente precisa para ele, com urgência, para poder fazer... como a gente notou no padrão, no exame que a gente fez, a gente viu esse atraso no desenvolvimento dele. Para a gente fazer uma estimulação precoce, a gente precisa para o Noah. Olha, fono, você que queira atender o Noah, ele está aqui, ele é de Santo André, ele tem 1 ano e 3 meses, né? Ele precisa de uma fono e uma TO para ele. Esse é um dos casos mais, assim, vamos dizer assim, mais... impactantes da Geração, entendeu? A gente tem outros, né? Claro, a gente tem outras crianças com Até por ele ser bem novinho, né? O Noah, né? Ele é bem Sim, novinho, ser uma né? intervenção precoce, claro. quanto antes, melhor. Outros também, né? A pessoa que queira aparecer, né? Que queira os profissionais voluntários, gente, não só, né? Mas qualquer E voluntário uma coisa eu queira falo, ajudar. nesse momento eu tenho certeza que o trabalho será voluntário dos profissionais. Sim. Né? Mas conforme Isso. for tomando uma proporção maior, chegando as empresas para apadrinhar, sim, né, com as certeza, aí vai crianças, ser algo- por tendo vai ter remuneração. condição, obviamente tem aí, né, a remuneração. Eu falo, não é nem por... Tem muita gente que fala assim, poxa, mas o cara fala isso daí, pô, para cobrar, uma hora a pessoa vai querer, né? Sim, Alguma Sim, coisa. O sim. voluntário, ele é muito legal, mas até determinado ponto, né? Mas é importante começar a entrar no barco agora, né? Que já tem alguns casos, Sim. apesar da associação ser bem nova, Sim. mas tem alguns casos aí bem interessantes pelo que vocês estão falando e precisa aí, né? De fono, que mais? Que precisa? olha, Terapeuta também- ocupacional. Terapeuta ocupacional. Também as pessoas que quiserem apadrinhar, por exemplo, se alguém quiser apadrinhar o Noah, o Miguel, e falar assim, eu vou pagar o tratamento deles, né? Vou Sim. ali ajudar, vou pagar não, vou ajudar no tratamento deles, né? A gente já consegue ir atrás de um profissional que venha atender, por exemplo, plano social, entendeu? Que legal. Então, se consegue alguma empresa ou alguém, né? Pode ser pessoa Sim, física que ou vai- jurídica, sim, né? sim, vai que queira apadrinhar. apadrinhar. Então, já é aí uma condição Já é uma de maneira, remunerar o exatamente. profissional, Sim. né? Que vai Sim, dar continuidade ou vai fazer a parte sim, dele, porque né? a gente sabe que hoje a fono e TO são os profissionais que mais têm agenda cheia. Então, não vão... Muitas vezes é difícil. Não que elas não queiram, de nenhuma forma, né? Mas é difícil de tirar uma agenda para atender uma criança, né? Sim. Num caso social.
mas de repente, a gente consiga pagar o tratamento, trazer um profissional para fazer o tratamento deles, entendeu? Ou que não seja total, né, o Uma custo, parte, mas né? ajudar, né? Ajudar, né? Alguma Ajudar. coisa é Coisa importante, né? É Ajudar importante. a apadrinhar, ou ajudar. A gente vai ter um bingo agora em dezembro, dia 6. Legal, 6 de dezembro. 6 6 de dezembro. Vou doar, sei lá, vou doar uma chapinha, vou doar um ferro de passar para poder fazer Tem o as bingo. prendas, umas né? É algo prendas, muito né? importante Que pra gente. A legal. gente tá Sim. precisando de doação de prendas. Porque Sim. a gente... Depois nós vamos colocar o Pix delas e os contatos também, né? Sim. E quem tiver interesse, quiser participar do bingo, quiser ajudar Sim. com algo que vai sortear lá, é muito bem recebido, né, menina? Oh, com Nossa, certeza. com A gente certeza. tá precisando muito de prendas. Não, a gente está juntando para fazer o que a Girassol vive hoje, né? A Girassol vive à base de bazar, vive à base de cesta, de rifas, né? De bingos. Mas todo começo tá é assim, né? Eu o acredito começo que é a geralmente um maioria pouquinho das mais associações e ONGs aí começa desse jeito, né? Sim. Começa assim, até tomar um rumo, vai ficando conhecido, que nem participando aqui com a gente, né? Do podcast, conversando com outras pessoas, vai entendendo, vai divulgando e começa a vir um querendo ajudar, vai ajudando aqui, vai ajudando ali. O negócio, em breve, aí vai tá bem, bem grande, eu tenho certeza. Porque é muita necessidade, né? Sim. E é uma causa, né, nobre, né? Afinal de contas, Exatamente. crianças, né? É uma causa bem nobre. E nós estamos falando muito do NOA, por quê? Por causa que é a idade de Sim. ouro agora, É, por causa da intervenção precoce. Sim, que Então, ele é novinho, ele né, é o Noah, novinho, né? então assim, não tem tempo de ficar, daqui a pouco, deixa mais um pouco, vamos esperar. Não tem tempo para esperar. Olha que legal. Não tem Olha que tempo, legal. sabe? Então vocês receberam o Noah, Sim. né? Então não quiseram olhar se tem condição, se tem, Não, é. puxaram ele Já- para dentro, já estão fazendo nem o olhamos questão de tratamento laudo, com eles. né? Tratamos os sintomas. Porque é uma coisa que faz toda a diferença. E eu posso, de fato, falar que faz essa diferença porque foi assim com o meu filho. Entendi. Ele hoje, se você conviver com ele, você vai falar, não, uma criança que não tem quase tantos traços assim do TEA, mas é mais o TDAH. Mas a intervenção precoce fez toda a diferença. Ele começou bem de pequenininho e já começou com as intervenções. A gente já começou a estimular, eu comecei a estimular. E hoje ele já não tem mais estereotipia, que era uma coisa que ele tinha muito. Hoje ele já não tem uma série de questões que ele tinha naquela época. Ele não tinha interação social, ele se isolava na escola, né? Na escolinha. E você veja só, na época da escolinha, ele pegou até a pandemia ali, mas na época da escolinha ele se isolava. E tem relatório dele falando isso. E hoje ele é uma criança que, se ele chegar aqui, ele conversa com todo mundo, olha no olho, ele não olhava no olho. Que legal. Chamava ele não respondia. Quantos anos ele tem, Eda? Hoje ele tá com 7. 7. Mas a época que descobriu foi 1 ano e meio. 1 ano e meio. E aí toda essa E aí, intervenção mudou. quando você começou esse acompanhamento, né, o tratamento, Sim. foi com quantos anos? Foi desde novinho mesmo? Foi de 1 ano e meio. Ah, tá, desde Porque um eu ano e meio. percebia que tinha muitas coisas diferentes, né? Ele Tá. já tinha muitas características. Ele andava na ponta do pé, não olhava no olho. Você chamava ele não olhava. Tinha as estereotipias, né? O flap na mão, né? E ele tinha os hiperfocos, né? Então, ele tinha um hiperfoco absurdo em máquina de lavar e de secar, né? Que é de tombamento. Porque, além da figura geométrica que forma, né? Que é um círculo, tudo que gira, né? E isso é muito marcante. Ele tinha o brincar não funcional, ele Fora girava... que ele não comia, né? E ele não comia Ele também. não dormia. Ele não comia, ele não dormia. E porque, assim, ele tinha uma questão sensorial muito grande. E tudo isso pra você ver, né? Ele não comia. Ele chegou a ficar 13 horas em jejum, porque ele não comia de jeito nenhum. A gente chegou até a desconfiar de outras síndromes. E na verdade, era do autismo. E tudo isso, muito provavelmente, ele iria ali para um suporte 2 fácil, se não tivesse tido nenhuma intervenção. E com a intervenção hoje, é uma criança praticamente típica, né? Você olha assim, para olhos mal treinados, né? Tem suas questões, tem suas crises, tem, né? Sim. Mas, enfim, bate no olho assim e fala, olha, como ele tá bem, né? Como ele tá tranquilo. Hoje ele dorme, hoje ele come. E ninguém melhor para comentar do que você que é mãe, né? Então você viu o que era e o que é hoje. E eu consigo comparar com meu filho mais velho, que ele não teve uma intervenção precoce, porque mesmo que fosse algo bem menor, a gente não conseguiu enxergar isso. Não conseguia enxergar
que tinham algumas coisas. E o diagnóstico do meu filho mais velho foi acontecer ele por volta de 8 para 10 anos, né? Terminou com 10 anos. Então, a gente fez o diagnóstico do meu filho mais velho por conta do menor. E foi aí que a gente percebeu, hoje a gente entende as diferenças que tem, né? O meu mais velho tem muito mais características autísticas do que o Theo, que é o pequenininho. Mais novo. O que eu queria colocar também sobre a Girassol é que a gente não visa só as crianças, tá? A gente também a gente também tem um projeto de atender, acolher as famílias. Então, não é tão muito difícil igual ela é mãe solo, entendeu? Imagina que ter lá, realmente, ela conseguiu dar tratamento para o Theo, conseguiu atender o Felipe, mas imagina se tivesse alguém realmente apoiando ela nesse momento também, né? Então, a gente está com esse propósito de atender essas famílias, de atender essas mães, ou esses pais, ou essas vós, de ouvi-los, de acolher, né, de ter um atendimento com eles. E um outro projeto que nós temos também com a Girassol são as crianças de superdotadas, que a gente comentou, né? Que hoje é pouco visto. O meu filho é superdotado, o filho dela é superdotado. Nossa. Então, são pouco, assim... Hoje, eu não encontrei... Por exemplo, eu moro em São Caetano do Sul, mas nós não encontramos nada que hoje olhe o superdotado, que olha altas habilidades. Então, é uma coisa que a gente quer trazer essas crianças, porque não é só porque é muito inteligente que não precisa de atenção. Sim, não, gente, são crianças. Tem uma série de questões, inclusive depressão, ansiedade. O meu mais velho tem TAG. Porque uma vez que vem a superdotação, o cérebro funciona de uma forma diferente, né? Muitas vezes pode acontecer do autismo trazer altas habilidades, como foi o caso do Felipe. E foi no caso, por isso também, que eu demorei o diagnóstico, né? Que com 3 anos, ele aprendendo a ler, não ia chegar no pediatra e falar: doutor, sabe o que é? O que ele tá lendo? Ele tem 3 anos, como que é isso, né? Mas, às vezes acontece, né? A gente pega algumas mães: nossa, meu filho tá falando russo. Mas eu não sei falar russo, o que aconteceu, né? Tem casos lá também disso. Entendi. Mas é por conta da superdotação. E a gente fala: mas é o máximo, não precisa de ajuda porque é inteligente. Não é assim. Inclusive, são crianças que, quando crescem e quando adultos, eles podem não conseguir fazer uma faculdade, por exemplo, por conta disso. Então, é uma dúvida que eu tenho, agora é particular, tá? É certo que tem esse superdotado, você falou altas habilidades, né? Outras habilidades. Criança com altas habilidades, ela tem uma deficiência em outra parte, é isso? Olha, quase sempre para tem. meio que um lado, né? Pra compensar, né? Se o QI é mais alto, o QI vai ser um pouco mais baixo. QI é mais alto, que é o coeficiente emocional. Isso. Então, se você tem uma rede de apoio que realmente entenda desse grupo de crianças, né? E consigam estimular ele do lado certo, nós seremos futuros gênios. Futuros melhores, de repente... donos de empresas, novas tecnologias. E a gente está perdendo um monte de criança porque a gente não tem suporte para essas crianças. Entendeu? Não é só as crianças, como a Girassol pensa, né? Síndromes raras, doenças raras também, né? Esses a gente também são focos, mas são doenças raras, síndromes raras e neurodivergência, porque altas habilidades também é uma neurodivergência. É uma neurodivergência. Entendeu? Ela é. O meu filho, por exemplo, meu filho com 3 anos, ele também lia. Ele aprendeu numa semana. Ele, com 5 anos, ele sabia todas as bandeiras do mundo. E a gente põe na escola aonde? Que ele fez, durante uma semana, a escola do primeiro ano. Aí ele entrou no 2º ano. Queriam conversar comigo. Vamos passar para ele para o 3º? Não. Hoje ele está no 7º. Ontem ele conversou comigo. Ele está no 7º ano, porque ele já pulou um ano, né? Tá. No 7º ano foi reclassificado. E aí ele, mãe, o 7º ano é muito fácil. É muito fácil, mas imagina a cabeça dessa criança, que ele é menor... Entediado, né? Entediado. É menor do que os outros, ele já é mais novo, ele já é menor. Ele já pulou, né? Ele já pulou um ano. E ele não tem um suporte, não tem para ele, entendeu? Não tem maturidade. E não tem, porque existe um trabalho, né, do Arbus, Arbus, né? Acho que é o Arbus, né? Liceu Jardim, desculpa. Do Liceu Jardins, que tem um trabalho com as crianças com altas habilidades, mas também é pouco. A inclusão realmente é muito difícil para eles, né? É uma coisa que a Girassol também quer trazer para a Girassol altas habilidades. E me fala uma coisa, você falou um negócio antes da gente falar, né, das crianças aí com altas habilidades, que eu achei importante esse suporte à família, né? O suporte à família faz uma diferença. Eu acho muito importante, porque para a criança é importantíssimo, né? Você ajudar no tratamento e tal,
Mas tem a família também, né? Que a gente não sabe como essa família tá chegando. Né? Hoje É, a nós gente- temos casos, né, que ficam famosos aí na internet de mães que não têm suporte, que não tem nenhum suporte emocional, que a mãe dá um veneno pro filho e ela toma também. Ela mata o filho e se mata porque ela não está aguentando o estresse. Porque estudos já apontam que é o mesmo estresse de um soldado de guerra. E sem um suporte, sem um acolhimento, essa mãe pode fazer uma Olha, coisa... eu vou contar um negócio para vocês. Eu cuidei da minha mãe por 10 anos praticamente. 8, 10 anos, com Alzheimer. E cada dia que eu chegava em casa era uma novidade. É. Então eu falo assim, um dia eu chegava, eu era o filho, no outro dia eu chegava, eu era o marido, e no outro dia eu chegava, eu era o irmão. Então eu consegui identificar pela fala dela, né? Então eu chegava um pouco mais tarde, né, do serviço. Onde você estava? Até agora na rua, onde já se viu? Eu estava atrás das mulheres. Opa, hoje eu sou o marido, né? Sabia como... Pô, você chegou, a janta já esfriou, tá? Hoje eu sou o filho. E é difícil, tá? No caso, eu falo... na minha condição ali, é gratificante, né? Porque minha mãe faleceu em 2020. Mas é gratificante, porque você cuidou dela, Sim. tudo, é uma retribuição, né? Não falo nem obrigação, porque ninguém é obrigado a nada, né? Mas eu acho que você retribuir aquilo que fizeram por você é formidável, né? Então, uma forma que eu retribuí para ela é gratificante, mas é muito complicado. Precisa de cuidar de quem cuida, né? Se Exa- você não e- cuidar de quem cuida, E quem está sendo cuidado não e tem... eu achei que nem você falou, a parte da família, esse suporte é muito importante, porque muitas vezes tem a criança, ela vai chegar, né, precisando de um tratamento ali, mas a família, mãe, pai, alguma coisa, está numa situação bem Sim. difícil, né? E Perante quando a aquela mãe situação. tem esse suporte, ou o pai, quando a família, né, os cuidadores têm esse suporte, o tratamento da criança evolui muito mais. Isso os especialistas já apontam para isso tranquilamente. A gente tem, por exemplo, no ABA, tem muitos profissionais que já claramente já falam que o ABA começa em casa e começa com os cuidadores. Então, não tem como. E se eles não estão aptos, eles não estão bem emocionalmente, se eles estão ali estressados, exaustos, como fazer? Nós falamos muito isso lá, né? Nós três. Nós falamos assim: essa criança chegou para nós e está sendo acolhida, está sendo atendida. E essa mãe? Exatamente. Quem está cuidando? Quem está ajudando essa mãe? Exatamente. Nós nos perguntamos muito isso, né? A criança está aqui e a mãe? Porque a mãe, eu acredito, pela pressão que ela acaba adoecendo uma hora, Ela né? adoece. Não aguenta a Adoece. pressão, né? Geralmente adoece, quase sempre ela adoece. Ou uma depressão, um burnout parental, que também é muito comum, uma ansiedade, sempre tem alguma coisa. Eu visitava, eu fiz parte do Rotary aqui de Santo André, e a gente ia de vez em quando ali na Casa Ronald, que é do lado ali da Santo André, ali da faculdade, né? Fundação Santo André. E eu achei muito legal que assim, as crianças que vêm de fora para fazer o tratamento de câncer, eles trazem a mãe também. Então tem lá o quarto dele, no quartinho tem a cama dele, a cama da mãe. Então sai de manhã para o tratamento, ela vai, fica com ele, depois eles dão almoço, tudo. E no começo que a gente não tem ideia, não é nosso negócio, né? Nesse ambiente, eu falava, poxa, mas trazer a mãe, de repente tira a mãe de lá, larga o marido ou larga outro filho e vem para acompanhar esse, nossa. E eles falavam lá muito na evolução com a mãe perto, né? Evolução do tratamento da criança com a mãe perto, a mãe ali do lado, dormindo com ela, né? Toda a rotina que tinha lá passa até aqui, né? Mas com ela falava que a evolução assim é muito rápida, né? É diferente, melhor, né? né? O acolhimento, né, de mãe ali, né? A gente aproveitando, né, voltando a tudo que você estava falando, que tem a ver com as crianças que a gente quer atender precocemente, né, por causa da poda neural. Sim, por causa Uma da das poda coisas neural. que gostaria que a Aida falasse. E, por exemplo, as crianças que a gente atende precocemente no Girassol, que as mães já fazem em casa, o que a gente coloca como plano de intervenção, Sim. a criança, a melhora assim, é absurda. Que legal. Então, muitas vezes a gente não consegue estar aqui 2, 3 vezes com a criança dentro da associação, né? Mas a gente já deixa para a mãe fazer em casa. Então, quando a criança volta uma semana depois,
É outra criança. Foi o caso do Entendeu? Noah, Foi o né? caso do A Noah. mãe teve um papel, a Adriele teve um papel importantíssimo nisso, porque a gente passou para ela, né, os treinamentos que ela teria que fazer com a criança e ela fez. Sim. E quando ele chegou, olhando nos olhos, ele não olhava. Ele fugia, né? Virava as costas. Dava uma fuga de demanda bastante grande, que a gente fala, Então né? teve o tratamento e teve essa extensão para ela fazer em casa, a né? mãe Fazer é o orientada acompanhamento, também. orientar, né? A mãe é. Orientada. Perto da sessão, ela fica com a gente também em sala, para a gente apresentando como que a gente trabalha, para ela poder Ela se sente fazer em segura casa. também, né? Que se legal, sentir para saber o que está segura. sendo feito ali, A né? Aida Isso. também dá o apoio emocional para ela, que é uma mãe que tem uma criança típica, tem um monte de questões, né? Então, a Aida, como a terapeuta de adulto, dá esse suporte emocional para ela. Então, existe todo um suporte inteiro em volta das crianças, entendeu? Que trabalho importante, hein? A Eda é completa, né? É, Porque Eu tô vendo aqui, ela né? é Ela faz completa tudo, porque né? ela não, por causa da mãe, né? Ela sente na Então, pele. ela é a mãe, vivenciou, né? Agora ela está ajudando outras famílias, né? Está ajudando outras crianças, Ela dá o sente a suporte dor à da mãe, mãe, né? né? É. Poxa, mas olha, parabéns, viu? Trabalho muito bonito e começou agora, né? É Recente. recente. E já tem aí alguns casos de sucesso já, né? Que vocês viram a Sim. evolução, Sim, né? Num curto sim, espaço sim. de tempo. Sim. Mas olha, muito bonito. É muito legal, porque realmente a gente pensa como girassol. O que pensar de um girassol, né? E por que o nome girassol? Vamos lá, então. Legal. Agora Girassol tem chegou um aqui, eu tô porquê, vendo aqui bem- na minha pauta aqui, eu tinha pulado. Por que girassol? O girassol é uma história bem bonita. Quer falar? Fala uma parte, fala Mesmo, outra. mesmo porque assim, a gente busca, né, trazer essa inspiração do girassol. Porque se você pensar bem, o girassol é uma planta que ela acompanha o sol, ela tem sensores que de fato ela acompanha os raios solares e ela vai seguindo. Mesmo nos dias nublados, quando está um dia nublado, que está até chovendo, o girassol ele segue aonde o sol está. Então, para a gente trazer esse pensamento, né? De Que legal. esperança e que o sol pode brilhar para todo mundo. Né? Pode brilhar para nossas crianças que precisam, para as famílias que precisam, para as mães que precisam. Sim, o sol também é para você. Tá bom, mãe? Que legal, que nome bonito, hein? Não sabia não dessa condição do girassol. E vocês atendem hoje só crianças, vocês são de São Caetano? Isso. Só de São Caetano? Ou do ABC? Como funciona? Não, a gente tem criança do Grajaú, né? Do Grajaú. A gente tem criança do tem, Grajaú. já tem criança Perto de... do Criança do Grajaú. zoológico. Perto do zoológico Perto do também, zoológico. exatamente. A gente tem criança de todo... O Noah de Santo André. Quantas crianças vocês atendem hoje? Uma média na Girassol? Olha, a gente tem uma fila para vir, mas a gente está atendendo, da quantidade de profissionais que a gente atende 6 Tá. ainda. Mas quando aumentar mais os profissionais, a gente vai atender mais. Mesmo porque hoje, vamos se dizer, resumidamente, são vocês três, né? Isso. Resumidamente, somos nós 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 três. Os três. vocês Isso. três, então tem que... Sim. Vai entrando, vai mesmo Sim. porque acredito que se tiver alta, demora, né? Não, Ou nem tem, né? Algumas Tem alta. situações, Tem né? muitos que não têm alta. Tem muitos que precisam ficar, assim, só quando essa mãe mesmo resolve ir para outro tratamento, né? Mas a gente vai... Eu acredito muito que a Girassol tem um potencial, né? De crescer. Com certeza. A gente ir para um lugar maior, ter acessibilidade, ter outros profissionais. Tem uma A gente equipe multidisciplinar, ter uma né? equipe multidisciplinar. multidisciplinar, né? Ter médicos, ter neuros, ter exame Bera. E a gente fazer parceria com clínicas que possam, né, nos auxiliar com esses pequenininhos. E eu acredito que a gente vai conseguir chegar numa galera do bem. Consegue porque assim, né? É uma coisa que nem eu falei, a neurometria eu nunca tinha ouvido falar, né? Agora entendendo melhor o que vocês falaram aí, é muito completo o exame, Sim. né? Não é invasivo, que nem a Graziela Não. falou, né? Que é uma preocupação Indolor. grande, né? Até parece o time do Palmeiras, você falou, Isso. né? Que time tem do tratamento, que Palmeiras. faz, né? Sim. Tá certo que é com outro propósito, mas é o mesmo, eu acredito que seja a mesma melhora da forma de fazer. performance, Você só né? vai olhar o relatório diferente, né? Que a máquina emite lá, né? Da neurometria. É o diferencial, né, Jefferson? Porque nós temos a neurometria de diferente, nós temos o acolhimento aos pais diferente, né? Porque a maioria dos locais não tem acolhimento ao pai, ou se tem, a gente desconheço, tá? Então, se Sim. em algum lugar, peço desculpa que eu desconheço, mas a maioria é para as crianças, né?
E nós temos o projeto de altas habilidades também, que é diferente. Então, são 3... São 3 frentes, né? Vamos se Isso. dizer, né? Então, Isso. cuida da criança, amparo à família E a e neurometria. altas habilidades. E a A neurometria neurometria, também. ela tá, né? Já está envolvida, Isso. já é isso? Já então? está envolvida. E as altas habilidades, né? Sim. Que também, vocês têm algum caso de alto? Bom, mas apesar que você falou que você tem seu É, filho, a seu gente filho já tem. tem a 2 gente, porque aí, a gente né? precisa montar o projeto ainda, né? Lembrando que nesse em setembro, a gente nesse setembro, Desculpa, Opa, engasguei. bebe água. Mas assim, Minha o que você falou, por ser setembro, Sim, e a gente já tem 6 crianças, entendeu? e Então, fila, né? Acabou de E nascer, fila. né? E fila. E fila, não, E a fila tá grande, Tá. mas a gente precisa de profissionais, É, a gente que não- precisa de doações, a gente Sim. precisa do pessoal estar ali participando. Participando com a gente, né? Que a gente hoje, a gente tá... Como é que é? Pescando peixe, fritando? É assim que fala. Tô brincando. Mas tá fazendo tudo, né? A gente tá fazendo tudo, Sim, né? sim, E- mesmo porque é um começo, né? Sim. A gente falou é um começo. Apesar de ser assim, é um trabalho muito bonito, né? Um trabalho assim muito que especial mesmo. a sociedade precisa desse trabalho, né? Porque lá atrás, vocês devem saber que vocês estudaram isso daí, né? Vocês eram da área, então lá atrás todo mundo era classificado de uma forma só. É. Né? Então, independente do que tinha algum probleminha, colocava, não, esse daí é uma palavra até pesada, mas esse aí é louco, né? Isso aí é alguma Sim, coisa. era como... E depois começou, Na verdade, o autismo antigamente era visto nos primeiros DSMs, né? Que DSM é um livro que fala sobre cada transtorno mental. Antigamente, o autismo ele era visto como um sintoma da esquizofrenia infantil. aí, Só lá na frente que foi visto como um transtorno de que neurodesenvolvimento. mudou, né? Então, assim, o que eles faziam? Colocava todo mundo no mesmo espaço, né? Aqueles que eram mais agitados davam uma dose maior para ele se acalmar, mas o tal do sossega-leão, Eram né? verdadeiros depósitos de pessoas, né? Só em 80 que isso tudo exatamente. foi cortado Tem com... um filme que eu vi esses dias, né? Eu vi por uma indicação, achei muito bacana, é meio impactante, mas chama Holocausto Brasileiro, algo assim. Holocausto Brasileiro, Holocausto no Brasil, algo assim. Que eram literalmente depósitos. É. Então, é um documentário. O próprio filme daquele Bicho de 7 Cabeças. Bicho, sete É cabeças, exato. é muito- Era um depósito, né? É muito forte, né? E agora, com a evolução e eles conseguindo identificar, né, que tipo de probleminha tem, né, como que pode ser tratado e a associação de vocês, isso daí eu tenho certeza que em breve, nós vamos estar fazendo um outro bate-papo e vocês falando, estamos precisando de mais um espaço aí, que já estamos com 3 e está lotado aqui, os 3 não está Deus suportando. Nosso, com vários nosso profissionais. sonho é esse, né? Ver, alcançar muitas crianças, né? E independente da cidade, né? Independente, né? De muitas coisas. É olhar realmente o ser humano. Eu acho que a Girassol tem muito disso, da humanidade. É isso que a gente carrega conosco, né? O olhar para você e ver você. Não vai ver o que está em torno, o que você traz, mas ver a pessoa em si, né? A essência, né? Então, ver essas crianças... Então, quando as crianças chegam para nós, mesmo, a gente não vê a patologia. A gente vê o João, o Matheus, o Guilherme, o Noah, o Miguel, entendeu? Porque eles são a essência. Ele tem uma pessoa ali. E a gente quer muito trazer... Tem uma vida ali, Uma né? vida, né? Uma vida que não importa. A patologia é só patologia. Não deixa a pessoa não se deixa de ser aquela criança que tem direitos, né? De crescer, de ter educação, de ter um tratamento, de ser feliz, de brincar, por conta da patologia, entendeu? Então, a gente quer que essas crianças tenham infância, que essas crianças tenham direito à vida, que essas crianças possam frequentar outros lugares, dependendo da forma que for, que possam frequentar escolas, que possam brincar, que sejam felizes, né? Que tenham direito a ser felizes. Acho que é isso que a Girassol pensa, né? E ter a vida normal, né? Fazer uma faculdade, né? Ter aí Conseguir ter a vida o mais próximo possível do ter um relacionamento, né? Casar ou não, mas ele ter a condição de fazer o que todo mundo dentro faz, do que né? a gente conseguir. Então, a gente conseguindo, pensando, né? A prevenção, desde o teste do pezinho, né? A gente tendo, já prevenindo, o que a gente vai remediar é bem menos. Entendeu? Entendi. Desde lá e já seguindo, né? Que legal. Então, esse tratamento da neurometria, Graziela, que você que faz aí, você que está
Nós fazemos juntas. juntas, Nós, né? nós três nós fazemos, três né? Ah, eu pensei Nós que era três mais somos o foco neurométricas, seu. entendeu? Não, nós três Não, fazemos. Legal. Mas assim, ele serve para criança, para o adulto e para o adolescente. E para o idoso E também. pro idoso, E pro pro idoso idoso também. O idoso. também. Onde que se encaixa no idoso esse Idoso, a tratamento? O gente que seria consegue- interessante para o idoso fazer um... O que acontece? A neurometria consegue mapear as ondas cerebrais. Tá. Tá? Em tempo real. Então, no idoso vai ver onde que está mais ativo e onde está menos ativo. Então, por exemplo, tem a área da linguagem que está menos ativa no idoso, que é muito provavelmente que esteja acontecendo. Aí, dá para trabalhar um jogo da memória no idoso, dá para a gente fazer as intervenções certas no idoso. Dá para a gente trabalhar jogo da memória, dá para a gente trabalhar uma leitura, dá para trabalhar um caça-palavra, dá para a gente trabalhar exatamente o que o idoso está precisando. Que Para legal. estimular aquela área que está em déficit. E me fala uma coisa, e quando teve, vamos dizer, no caso do idoso, quando ele, pelo que vocês estão falando, é um relatório que, né, emite, né, Sim. pela Sim. Pela sistema inteligência nervoso, é artificial. isso? As ondas cerebrais ali, né? Os sensores, eles medem as vias nervosas, né? Tá. As ondas cerebrais. Então, ele é ligado a IA, né? No computador, no notebook. sim, Então, sim. tem um sistema, tá? Tem o aparelho, tem um sistema, tem os sensores. É ligado a IA. E a IA já vai vendo tudo que aquele idoso, aquela criança, aquele adulto tem de déficit. Entendeu? Tá, então, só para... Aí sai o laudo, entendeu? Sai o laudo, um tá. laudo. Então, isso, por acaso, vamos se dizer que a pessoa, o idoso lá, vamos colocar idoso, mas a pessoa teve um AVC. Ele ajuda em alguma coisa, esse exame? Ajuda porque tem os treinamentos, né? Tem os treinamentos que são voltados para isso. Então, dentro do AVC, você vai ter uma via nervosa que vai estar prejudicada. E aí você consegue fazer os treinamentos para auxiliar nesse processo. Junto, claro, com todas as outras intervenções, Não, sim, né? sim. Tem todas as outras, Sim. a fisioterapia e mais uma série de... Mas a conjunto de ideia é coisas. saber se ele alcança Isso, também, né? essa pessoa ele que se teve aliar tudo o isso, AVC, né? né? Então vai entender lá pela neurometria e vai Sim, vai indicar o trabalhando profissional, as né? questões, Isso é igual a quando alcança o TDAH, entendeu? Aí tem lá a via nervosa que está comprometida, vamos dizer, né? O foco e a atenção, que é o córtex pré-frontal. Então, ele vai mostrar para a gente, em questão de respiração, em questão de controle de ansiedade, em questão de imagens, ali, e junto com o tratamento, para melhora da Eu perguntei Da criança, no do caso. AVC, porque assim, o TDAH, muitas vezes já nasce com o Isso, TDAH. TDAH já Isso. nasce. Né? Já nasce. O AVC, a pessoa Sim, depois. nasce com Isso, AVC, ela adquire né? Ela depois, tem, né? depende do Sim. não sei explicar qual o motivo, que teve AVC. Sim. E aí, às vezes, vem as sequelas, né? Sim, e aí o que você precisa? Trabalhar essa neuroplasticidade. E aí, as terapias que a gente chama de integrativas, né? Que são essas terapias, a neurometria, a neuromodulação, que eu também trabalho. Então, tudo isso vai auxiliar nessa neuroplasticidade desse cérebro para que você consiga resultados ainda melhores junto com o processo de fisioterapia e uma série de outros. sim. Então, é dentro disso. Porque a neurometria, ela traz também os treinamentos. Quando sai ali o relatório, a IA também traz para nós os treinamentos. É claro, a gente faz a intervenção dentro do que a gente julgar melhor, mas a IA que traz para nós aquelas intervenções Então, que deve ser feito e o que, Ela que vai deve dar ser o rumo, treinado. né? Ela dá o rumo. Mais ou menos, é. ela dá o rumo e vocês Isso, executam. Isso, ela dá os biofeedbacks, os neurofeedbacks que a gente vai ter que estar fazendo ali. isso porque ela já pega os dados de todos os hospitais. Então, aquele caso já foi visto. Então, pegamos hoje uma pessoa que teve um AVC. Quantas pessoas já no mundo não teve AVC? Quantas pessoas no mundo precisaram de um tratamento? Então, ela vai pegar todos os dados para o que é o melhor tratamento para aquela pessoa. Então, a IA já traz, entendeu? Ela Entendi. pega junto com os sensores, pega os déficits, pega os dados que tem de outras clínicas, hospitais, outras coisas que tem Tá bom. e junta. Entendi. Eu posso só abrir um parênteses bem rapidinho Por favor. e falar? Eu vou contar uma história rapidinho que é da minha casa, do meu pai. O meu pai, ele tem depressão bem profunda. E ele tem pensamentos suicidas. E no exame de neurometria apareceu que ele tem pensamentos negativos. Então, o que eu faço agora com ele? Devido a eu já saber o problema dele, né?
O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso trabalhar jogo da memória com ele, eu posso trabalhar música. Então, assim, eu tiro ele desse foco do problema que ele está sentindo e trago alguma coisa que dá prazer nele. O que dá prazer nele? É música, é assistir alguma coisa na televisão que ele gosta. E que realmente legal. apareceu no exame de neurometria pensamentos negativos. Nossa, que legal. A gente pode pôr... A Pode, gente pode finaliza. pôr os sensores e, por exemplo, pôr os sensores no pai dela Aham. e ver como é que o cérebro dele reage a ele fazendo o jogo da memória. Aonde é estimulado, pra gente ver entendeu? o funcionamento. Colocar fotos antigas Olha. que dá prazer nele. Que legal. Olha, parabéns pelo trabalho de vocês, maravilhoso. Espero que mais para frente façamos um outro podcast aí para vocês falar um pouco mais de como que tá, que avance aí, uma iniciativa muito bonita, tá? Eu quero que vocês só coloquem o Pix, tá? Fala qual que é o Pix. Olha lá. Bem, que eu não tenho de cabeça. Tem ali, ó. Já está lá. Ali, ó. Já tá lá? Só fala. O Pix é 11 9 9183 7057. Esse é o Pix da Equipe Legal, Girassol. tá aí o Instagram, Tá bom? né? Arroba Equipe. equipe Girassol Girassol. É né? Sem o L. L? Não é com L. É com L, tá. Equipe Então, Girassol SCS. Tá ótimo. Então, Tá bom? arroba equipe Girassol Girassol SCS. que é São Tá Caetano do ótimo, sem problemas. E o Pix é 11 9 91 83 70 57. Você que está nos assistindo aí, se quiser fazer uma doação, não tem valor mínimo e muito menos máximo, né? Quanto maior, melhor, né? Quiser tirar dúvidas, tem ali o Instagram também, tá? Tire suas dúvidas, conversa, olha que trabalho bacana que elas fazem e tenho certeza que você ficará muito feliz e em paz aí, de espírito, como se diz, né? Ajudando uma ação Esse tão número bacana. do Pix é também o nosso número do WhatsApp. Ah, legal. Então- Então, o Pix é o WhatsApp também. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser fazer Chama a gente. Isso. alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.